Eu estendo meu boa noite a todos que estão acompanhando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Jabaquara, na página do Facebook e também no YouTube. E nós agradecemos a Deus pela liberdade, pela oportunidade de podermos comunicar a sua palavra, mesmo em tempos tão difíceis ainda que vivemos, mas esperamos na bondade e na misericórdia do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Senhor, por esse dia em que muitos e muitos cristãos estão celebrando, ó Deus, a Páscoa, celebrando o verdadeiro livramento que só Jesus nos concedeu. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, te louvamos por tão grande salvação. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, para que cada ato dessa transmissão seja exclusivamente para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, nós louvaremos ao Senhor com 3 cânticos.
Salmos 103, 3. Ele é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Páscoa representa o perdão dos pecados. 1 João 4,9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Páscoa representa amor sem igual. Apocalipse 5:12. Digam ao Cordeiro que foi morto. Páscoa representa sacrifício legítimo. Efésios 4, de 4 a 6, diz: há um só corpo e um só espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, e há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Páscoa representa comunhão perfeita. Filipenses 2, do 7 ao 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. A Páscoa representa obediência sem limite. Salmos 43, 4. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Senhor Deus meu. Páscoa representa alegria completa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso Salvador. Feliz Páscoa! Estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Nós vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e nós vamos ler os primeiros 2 versículos. E a palavra do nosso Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iniciamos uma nova série de sermões, e esses sermões têm como base a carta de Paulo aos Efésios. O Senhor nosso Deus com certeza nos dará muitas e muitas lições para a nossa vida. E nós gostaríamos de falar que Deus é bendito. Bendito seja o Deus e Pai que levanta servos para a sua obra. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Um dia, Saulo, perseguidor da igreja, perseguia porque acreditava que estava fazendo o que era correto. Ele estava sendo sincero nas suas atitudes, mas ele estava sinceramente errado. É algo que muitas vezes acontece, as pessoas muitas vezes ficam cegas em suas convicções, elas são sinceras nas suas posturas, porém elas podem estar sinceramente erradas. E com o intuito de continuar a sua perseguição aos cristãos, Paulo, ainda Saulo, é confrontado pelo Senhor antes de chegar em Damasco. Brilha a forte luz e se ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde: quem és tu, Senhor? E a resposta é a seguinte: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, obedecendo então a Cristo, entra na cidade, não consegue ver, está desorientado. Servos de Deus lhe explicam a palavra. Aos poucos, Paulo vai sendo refeito,
sendo curado em suas emoções, avaliando os vínculos, rompendo relacionamentos e construindo outros, abandonando conceitos errados e aprendendo o que é certo. Entre a conversão e o início efetivo do ministério, foram 10 anos de preparo, de oração, dia a dia, um processo necessário. Quando ele escreve aos Efésios, já é um calejado apóstolo enviado por Deus para pregar. Estava preso em Roma, mas continuava o ministério apacentando as ovelhas do Senhor Jesus, mesmo naquele contexto desfavorável. Como nós vimos no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, não foi por sua própria vontade, por uma autodesignação ou escolha. Ele foi escolhido, ele foi designado pelo Senhor para pregar a palavra, para servir aos crentes, para servir a igreja, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça, o favor imerecido de Deus para conosco, e paz, uma paz que flui da bondade de Deus sobre cada salvo, não importando a circunstância. Paulo está preso, mas sua paz vem do Senhor sobre toda e qualquer situação. Assim também é o crente que é chamado, ao crente que é servo do Senhor Jesus e entende a sua condição nesse mundo que vivemos. A paz que vem de Deus, ela vai além do entendimento humano, porque a fonte dessa paz é o próprio Senhor. Hoje é um tempo em que nós muitas vezes tememos as situações, tememos os contextos que nos cercam. É um momento de doença, é um momento de luto, é um momento de grandes preocupações. Mas nós devemos cada vez mais ter um relacionamento seguro, firme em Cristo Jesus, gozando dessa paz que só Ele pode dar. E Paulo, ele foi escolhido para pregar a palavra, ele foi escolhido para servir. E assim como Deus levantou Paulo, Ele também nos chama para servir. Não importa o contexto, sejam os tempos bons ou os tempos ruins, nós somos chamados para servir. Ainda escrevendo a Timóteo, Paulo diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus se esvaziou assumindo forma de servo, habita entre nós, se entrega para morrer na cruz, oferece sacrifício perfeito por seus filhos, ressuscita ao terceiro dia, vence a morte, as trevas e o mal. Ele, Jesus, é quem salva. Ele criou todas as coisas. Ele resgatou os seus filhos, resgatou Paulo e nos resgatou em seu amor, a fim de sermos santos, separados do mal e fiéis a Ele até o dia de podermos com Ele viver para sempre. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos servos, para sermos bênção, para sermos santos, para sermos fiéis, fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, fiéis ao ministério que o Senhor tem colocado diante de cada um de nós. E para servir, assim como Paulo, nós devemos ter o nosso maior exemplo em Cristo Jesus. Pois quando Paulo
pregava a palavra, quando Paulo servia a igreja, ele não o fazia sem ter como modelo, como parâmetro, como norte em todas as suas ações, a vida e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos então ser bênção onde nós estivermos, mobilizar a nossa vida, os nossos recursos, a fim de socorrer as pessoas com a boa palavra de Deus e com ações de amor. Os tempos que nós vivemos são desafiadores, são tempos muito difíceis. Mas a pergunta que fica é de que maneira nós estamos servindo? De que maneira nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos? Existem muitos desafios. Existem muitas lutas, muitas dificuldades. Mas não podemos nos esquecer de que o nosso Deus tem nos chamado para servir. Hoje é tempo, meus amados, de nós olharmos ao nosso redor. Hoje é tempo de nós olharmos com atenção para as pessoas que estão dentro da nossa casa. E também falar do Evangelho, falar do amor de Deus para aqueles que estão dentro da nossa casa. Sim, até mesmo para aqueles que já conhecem a Jesus. Eles também precisam ouvir a palavra de Deus. Precisam ser incentivados, exortados, admoestados a permanecerem firmes, apesar do contexto, da luta e da dificuldade que nós enfrentamos. Talvez dentro da sua própria casa existam pessoas desanimadas, existam pessoas feridas, tristes, que estão adoecendo em virtude desse contexto que nós estamos vivendo. Olhe também para o contexto da sua família maior, dos seus parentes. Olhe para eles e tente perceber aqueles que estão precisando agora de uma palavra, daqueles que estão precisando ouvir a boa palavra de Deus. Olhe também para as pessoas ao seu redor que você conhece. E pense de que maneira você pode servir, de que maneira você pode ser bênção. Talvez, meus amados, nós precisemos abrir mão de algumas coisas que nós temos para poder ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Existem pessoas nesse momento que estão passando dificuldades, não apenas dificuldades emocionais, psicológicas, mas principalmente dificuldades espirituais. Algumas pessoas que estão extremamente à beira do abismo, à beira de problemas gravíssimos. E nós podemos ser bênção, falando do amor de Deus e da esperança que há em Cristo Jesus. Também podem existir pessoas que estão precisando de alimento, que estão precisando de roupa, que estão precisando do nosso apoio material, financeiro. E se você tiver essa possibilidade, que você o faça, que você ajude, porque os tempos que nós vivemos são muito difíceis. E nós como igreja, nós como denominação, não só a igreja presbiteriana, mas os evangélicos, os crentes de forma geral, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, também devem olhar para esse momento e seguindo o exemplo de Paulo, mas principalmente o exemplo de Jesus, o supremo exemplo. Pensar de que maneira nós podemos ser bênção, de que maneira nós podemos servir nesse contexto tão difícil que nós estamos enfrentando. O centro da fé e da pregação é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador. A verdadeira Páscoa, o verdadeiro libertador de todo aquele que nele crê é Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo como um povo num cativeiro. Nós estamos não num cativeiro geográfico, territorial, imposto por algum império, como foi o caso dos hebreus, que estavam debaixo da tirania dos egípcios naquele contexto. Mas hoje também nós estamos enfrentando um cativeiro de um vírus que nos limita, um vírus que nos tira a alegria, que nos tira a paz,
que nos tira perspectiva, que nos tira planos, que nos tira sonhos, que mexeu com a nossa vida, com a nossa estrutura e que fez tanta gente chorar e tem feito tanta gente sofrer. Mas Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus é aquele que nos trouxe a maior de todas as libertações, que foi a salvação. Ele livrou o povo no Egito. Ele também tem o poder de nos livrar do momento difícil que nós vivemos. Mas Ele já nos libertou. Ele já nos libertou do pecado. Ele já nos libertou da morte. Aquele que é salvo em Cristo Jesus sabe que o verdadeiro sentido da Páscoa é a libertação proporcionada pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela sua ressurreição, pela sua vitória sobre a morte. Sabe, meus amados, Deus é santo, Deus é bendito, Deus é maravilhoso, o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E ao longo dos tempos e da história tem levantado pessoas para servi-lo. Levantou homens desde a antiguidade, homens e mulheres que têm sido servos e servas do Senhor. Levantou Paulo, que mesmo no contexto de prisão, escrevia carta de exortação, de conforto, carta para apacentar as ovelhas de Jesus, não tirando do seu coração a esperança e a certeza da salvação que tinha em Cristo. E Deus também tem nos levantado nesse momento, nessa geração, nesse contexto que nós estamos vivendo. E é nesse contexto, é nessa hora, é nesse momento que devemos fazer a diferença. A diferença onde nós estivermos, seguindo o exemplo de Jesus, sendo bênção em toda e qualquer situação. Mais uma vez eu repito, olhe para dentro da sua casa, abra os seus olhos dentro do seu lar e tente perceber as lutas, as dificuldades, os anseios, as angústias que estão dentro do seu lar e seja bênção. Olhe para o contexto da sua família maior, dos seus parentes e tente ser bênção ali também, seja bênção ali também, trazendo boa palavra, trazendo exortação e principalmente a esperança do Evangelho. Esperança essa também que deve ser expandida, falada e dita a todos aqueles que você conhece. Seja pelos meios das tecnologias que nós temos nos nossos dias, em virtude das limitações que nós enfrentamos, mas Deus tem nos proporcionado canais para que de alguma forma possamos levar essa esperança de que o nosso Deus bendito a tudo controla e que Ele é a razão da nossa fé, da nossa esperança e do nosso consolo e da certeza de que apesar do contexto, que apesar da situação difícil, nós podemos crer no amanhã, porque Jesus vive. Nós podemos crer na salvação e saber que somos salvos, porque o sacrifício que Cristo fez na cruz é perfeito e eficaz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde em Cristo Jesus. Amém. Nós vamos agora louvar ao Senhor com um hino. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, Cristo sobre a
sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda a glória ao Redentor, aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, por tão grande salvação revelada, grande salvação executada e grande vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Senhor, porque tudo aquilo que pretendemos ter, tudo aquilo, ó Deus, que desejamos ser, deve residir em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja sempre o motivo da nossa canção, do nosso louvor, da nossa adoração. Que Jesus seja sempre a nossa alegria, a verdadeira alegria. Muito obrigado porque Jesus Cristo, nosso Salvador, se entregou na cruz do Calvário, mas ressuscitou, vencendo a morte e o mal. Muito obrigado porque ao longo do tempo nosso Senhor tem levantado tantas pessoas para seguirem o seu exemplo, para serem bênção e para que cada uma dessas pessoas se coloquem, para que possam ser canais da bênção do Senhor na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós sabemos que só em Cristo e só por meio de Cristo nós podemos, ó Pai, seguir o seu soberano, santo exemplo e também, ó Pai, ajudar, servir, ser bênção como Jesus foi. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, mostra-nos a Tua vontade a cada dia, por amor do Seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito sejam sobre a Igreja de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Nós estamos terminando mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana do Jabaquara. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e que tenham uma Páscoa abençoada, se lembrando que Jesus Cristo é o nosso supremo e único libertador. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória. Amém. Deus vos abençoe. O sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está?